Ontem eu abri o Street View e olhei para nossa casa como se fosse um documento. Não queria ter feito isso. A imagem mostrou o portão de ferro, a pintura descascada no batente, o vaso de cerâmica rachado na entrada que minha mãe sempre ajeitava com a ponta dos dedos. O céu estava azul pálido, o sol refletia em pequenos pontos no vidro da janela e, no canto inferior, a data, julho de 2017. Só que havia duas pessoas na calçada que eu não reconhecia. Mesmo com os rostos borrados, algo na postura deles soava familiar, como se soubessem onde olhar. Quem são essas pessoas? Perguntei sem querer, a voz falhando como se eu tivesse engolido uma pedra. Isso é real? Meu irmão Lucas respondeu do outro lado da sala, a respiração dele batendo no ouvido do teclado. O silêncio da casa era um zumbido leve, a panela no fogão chiando como se protestasse por ser ignorada. Eu senti o gosto metálico do medo na boca e uma vontade absurda de negar aquilo. Mas a data e o pixel estourado na dobra da rua não mentiam. Passei a tarde inteira investigando. Abri o álbum de família, vasculhei fotos antigas e comparei metadados como quem procura uma assinatura enganadora. O álbum de capa verde tinha cheiro de pó e cola velha. As páginas rangiam quando eu as virei. Em uma foto de Natal, no fundo, lá estavam eles de novo, dois pontos internos cinzas que contrastavam com as luzes coloridas. Liguei para Carla, a amiga que sempre entende quando eu entro em paranoia, e deixei o telefone na mesa enquanto digitava no navegador. Você viu isso? Eu disse, com os dedos trêmulos. Eu estou vendo, respondeu ela, a voz abafada pelo microfone. Abrimos o Street View de ruas onde morei aos 8 e aos 15 anos. Em cada imagem havia algo recorrente, um reflexo no vidro, um sapato prateado encostado no muro, um vulto borrado observando do fundo. O algoritmo parecia ter guardado os mesmos quadros que nós ignoramos. Talvez seja coincidência, sugeriu Carla. Talvez sejam pesquisadores ou fotos de um evento perto da casa. Eu queria acreditar nisso, mas meu estômago continuava apertado. A câmera do laptop enviava calor pelo teclado e eu ouvia o clique das teclas como batidas de tambor. A confirmação veio como um estalo seco. Ao ampliar uma foto de 2015, eu vi, atrás do vaso de cerâmica, um rosto contra o vidro da cozinha, parcialmente borrado, mas com um detalhe inconfundível, uma marca de nascença no canto esquerdo da boca que minha tia Ana sempre dizia reconhecer. Isso não é possível, disse Marcos, meu pai, quando mostrei a ele. Acho que é um reflexo, disse minha mãe, Ana com as mãos comprimidas no avental, o cheiro de café fresco se misturando ao perfume dela. Isso é nosso vizinho, tentou Lucas, apontando para a rua na foto. Não, não é, repliquei. Havia um ruído de fundo, como de estática na minha cabeça. Meu coração bombeava forte. Eu sentia o couro dos meus sapatos encostando no piso frio enquanto andava pela sala. A evidência parecia sutil e ao mesmo tempo crua, como uma lasca de vidro que rasga uma memória. Vocês lembram de alguma coisa estranha naquela época? Perguntei. Nada que explique isso, respondeu minha mãe, a voz quebrando no fim. Quando sentei com meus pais naquela noite, a conversa que eu esperava que fosse leve tornou-se uma confissão. Nós fizemos um acordo, disse meu pai, Marcos, a palavra caindo como uma moeda em um poço. Havia cera de vela na mesa e o cheiro quente da manteiga queimando no forno que minha mãe havia tirado do fogo em outro momento. Um acordo com quem? Eu perguntei, as palavras saindo com pressa. Com pessoas que escolheram nos ajudar quando você quase não teve salvação, disse Ana, com as mãos tremendo. Lucas cruzou os braços, o som seco do tecido sendo puxado ecoou na sala. O hospital disse que não havia jeito, continuou meu pai. Eles disseram que podiam ajudar, que faríamos uma troca. Era 2012, você tinha 12 anos, e eu fiz o que achei que devia. O chão parecia mover-se levemente sobre meus pés. Eles falaram em detalhes técnicos, mencionaram um arquivo assinado, um número de protocolo antigo, metadados e uma promessa com data marcada, meu 16º aniversário. Faltavam exatamente 2 semanas. Eles voltariam para buscar, disse Ana, a voz baixa como um rugido distante. Quando? Eu cresci acreditando que nossa casa era um abrigo e que os segredos seriam enterrados com os móveis. Uma parte de mim ainda acredita nisso.
Quando era criança, eu corria descalça pelo corredor, sentia o piso frio sob a sola dos pés e o cheiro de sabão que minha avó Luísa usava em toda a roupa. Havia uma noite em especial, quando eu tinha 7 anos, em que acordei com passos no corredor e encontrei minha mãe sussurrando no telefone. Ela fechou e disse que era coisa de adulto, que eu deveria voltar a dormir. Aprendi cedo que silêncio podia proteger. Na adolescência, eu me fechei em livros e códigos. Aprendi a desmontar computadores com Renan, o vizinho do lado, e adorava o som limpo do ventilador quando abríamos um laptop. Essa parte técnica me salvou. Entender metadados e arquivos se tornou uma forma de traduzir segredos. Mas havia também um trauma que eu carregava. Aos 11 anos, um erro médico no hospital da cidade quase levou meu irmão Lucas. Vi documentos, ouvi vozes em corredores de hospital que cheiravam a antisséptico e medo. A promessa dos médicos de fazer o possível virou uma dívida que, ao que meu pai disse, precisou ser negociada de maneiras obscuras. Hoje, enquanto tento entender o que significa aquela figura borrada nas nossas fotos, sinto o peso dessa troca como se fosse uma corda ao redor do meu pescoço. No fim das contas, minha vida adulta parecia uma colcha de retalhos costurada por escolhas que eu não fiz. Estudei ciência da computação e trabalhei com dados porque queria achar padrões onde outros viam caos. Trabalhei no Centro de Informações da cidade, onde Carla me ajudou a conseguir uma vaga em um projeto de análise de imagens públicas. Lembro da sensação áspera do crachá que pendia no meu pescoço, do cheiro de café barato da sala de descanso, do brilho frio das telas à meia-noite. Mas sempre mantive uma distância emocional dos meus pais quando o assunto era dinheiro ou promessas. Havia uma carta antiga que encontrei no armário do meu pai com uma assinatura ilegível e um carimbo de data que eu nunca entendi. Quando eu era mais novo, prometi a mim mesmo que uniria peças e descobriria a verdade. Agora, frente ao Street View e aos álbuns, essa promessa parecia uma equação que eu precisava resolver antes que o dia marcado chegasse. Voltei à investigação com um plano. Primeiro, coletei todas as imagens que mostravam figuras borradas em diferentes datas e as arquivei, criando uma pasta com o nome Evidência. O ar do quarto ficou mais pesado, a lâmpada emitia um zumbido e eu segurava o mouse com mãos úmidas. Chamei Renan e pedi que verificasse metadados e arquivos EXIF. Ele apareceu 5 minutos depois, com o cheiro de graxa nas mãos e um boné sujo, e agora examinava as imagens com cuidado. Há um padrão nos horários, disse ele, apontando para uma tabela. Eles aparecem sempre em fotos tiradas ao entardecer, perto de datas específicas. Liguei para a doutora Paula, a perita forense digital que conheci por causa de um projeto universitário. Se a assinatura deles é uma marca de tempo ou um pixel Hestia, podemos rastrear origem e talvez servidor, explicou ela. Isso pode parecer impossível de rastrear, mas não é. Eu senti a esperança como um calor súbito no peito. Havia também contatos com Carlos, o jornalista local, que prometeu olhar imagens de arquivo e falar com pessoas no hospital. Você precisa de testemunhas, me disse ele. Eu consigo ouvir o que eles não dizem. Enquanto isso, eu apaguei rascunhos antigos de redes sociais, troquei senhas e comecei a anotar rotas de fuga, apenas por precaução. Primeiro momento de tensão, 500 a 600 caracteres. Quando a noite caiu e eu teclei o último comando, a tela mostrou algo que me congelou. Uma foto de 2009 ampliada revelou a silhueta de alguém dentro da nossa sala, parado perto do armário onde guardávamos documentos médicos. A luz da rua vazava pelo vidro e delineava um perfil que parecia apontar para algo no chão. Eu ouvi o próprio batimento do meu corpo enquanto a respiração ficava curta. A casa parecia encolher ao meu redor. Liguei para Lucas sem pensar e ele atendeu arfando. Corra, disse ele sem saber do que. A linha caiu e eu fiquei com o sinal de chamada ecoando no ouvido, como se alguém do outro lado guardasse um segredo. Conversei com Ana e Marcos de novo. Como vocês puderam fazer isso sem me contar? Perguntei, as palavras afiadas. Nós fomos tolos. Achávamos que seríamos salvos, disse meu pai, os olhos vermelhos. A promessa era que manteríamos a segurança da família. Segurança? Repeti. Vocês assinaram algo com alguém que aparece nas nossas fotos? Lucas foi direto. Quanto custou? Mais do que dinheiro, confessou minha mãe. Era algo que exigia lembranças e garantias. Houveram mais perguntas, acusações que cortaram como papel. E entre as falas, eu percebia o estalo da madeira da cadeira e o som abafado da televisão do vizinho. E se eles aparecerem no seu aniversário?
Perguntei. O que significa isso? Significa que eles vêm buscar o combinado, disse Marcos com voz baixa. No quarto ao lado, o rádio da rádio do bairro chiava como um aviso. A essa altura, eu já havia postado uma pergunta no fórum onde amigos e desconhecidos discutem casos semelhantes. A interação foi intensa e eu li respostas rápidas de nomes conhecidos e estranhos. Carla me mandou mensagens com imagens sobre algoritmos de reconhecimento facial, Renan sugeriu seguir padrões de metadados, Carlos prometeu procurar arquivos do hospital, a vizinha Luísa ofereceu abrigo temporário. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escrevi no post, e repeti a pergunta em voz alta. Pareceu a coisa certa a fazer. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escreva nos comentários, começando por eu fugiria ou eu investigaria. Conte se já viu algo parecido e se tiver provas, compartilhe apenas o que for seguro. Ler as respostas me ajudou a respirar. As melhores ideias vieram de pessoas que disseram ter passado por sinais pequenos e acumulativos. Avisos de roubo casa, retirada estranha em extrato, fotos borradas no álbum de casamento. Alguns sugeriram que eu procurasse registros de retiradas em bancos, outros que falasse com o hospital e pedisse protocolos antigos. A comunidade deu um nome ao que eu sentia: vigilância persistente. Voltei do post mais concentrado, com uma lista de tarefas e uma sensação de pertencimento estranho, como se minhas peças espalhadas estivessem começando a se encaixar. Segunda escalada, e momento de tensão, 500 a 600 caracteres. Na semana que antecedeu o meu aniversário, recebi um e-mail com uma foto da nossa casa, tirada de um ângulo que só um drone teria. Não havia remetente, nada além da imagem e a legenda com a data do nosso aniversário. Eu senti o chão sumir. Carlos me ligou numa segunda e disse que encontrou registros de visitas do hospital a um endereço que pertencia a uma organização sem nome. Eles têm arquivos, disse ele. Depois, às 3 da manhã, alguém bateu na porta. Lucas viu por entre a fresta e não havia ninguém. Havia apenas o silêncio e um papel molhado preso à soleira com uma palavra escrita: promessa. A tinta parecia fresca e eu tive a certeza de que aquilo deixava de ser teoria. Planejei uma confrontação controlada. Convidei Renan para gravar a casa por alguns dias, pedi à doutora Paula que analisasse imagens e marquei um encontro com Carlos para trocar documentos. Havia movimento. Na rua. O som de passos, o barulho de um carro passando e o cantar distante de um cachorro. Eu senti o calor do meu celular na palma da mão e o odor da chuva que começava a prometer lavar tudo. No dia do encontro com meus pais, marquei tudo na sala, coloquei as imagens na mesa e acendi uma lâmpada extra que deixou as rugas no rosto de Marcos mais visíveis. Mostre tudo, disse eu. Mostre o arquivo, mostre a assinatura. Houve silêncio. Ana tirou do bolso um envelope amareleço com um carimbo. Eles vieram no hospital em 2012, ela disse. Ofereceram ajuda técnica primeiro, depois fizeram exigências. Lucas bateu com o pé no chão, a madeira ecoou. Quem são eles? Com que cara chegam a alguém e pedem isso? Perguntou. Com paciência, disse meu pai. Eles não usam rosto, usam acordos. Clímax e confronto tiveram começo num dia de céu fechado, quando resolvemos testar uma armadilha. Renan posicionou câmeras, Carla monitorou redes e Dr. Paula rastreou pings e IPs durante o dia. A casa cheirava a terra molhada e eu podia ouvir o som metálico dos parafusos nas câmeras. As horas passaram lentas. Por volta das 11 da noite, um carro parou na esquina. Havia luz fraca dentro do veículo e duas figuras saíram com passos medidos. Renan sussurrou já e eu senti o frio da adrenalina nas mãos. As imagens gravadas mostraram as mesmas roupas cinza, os sapatos prateados. Um deles se aproximou da cerca e, por instantes, olhou para a câmera como quem procura um ponto de referência. A gravação mostrou um gesto leve, quase ritual, como se consultasse um relógio invisível. Eu queria correr, mas também queria entender. Terceiro momento de tensão, 500 a 600 caracteres. Quando tentei abordá-los, um deles falou meu nome. Não como quem chama desconhecido, mas como quem enumera uma dívida. Seu acordo termina agora, disse a voz baixa. O chão sob meus pés parecia feito de gelo. Eu senti o gosto amargo da saliva, as palmas suadas colando na madeira do corrimão.
Marcos tentou intervir e foi empurrado para trás sem violência explícita, como se tivesse sido reposicionado no cenário. Em segundos, o carro ligou e foi embora. Na calçada ficou um cartão retalhado com registros que apontavam para um hospital e um número de protocolo que batia com a carta que havia encontrado no armário do meu pai. As repercussões foram imediatas. Ana saiu do trabalho, Luísa trouxe comida e um cobertor, Carla ficou dias na nossa sala revisando imagens. Carlos publicou uma matéria com recorte jornalístico e nomes parcialmente ocultos para proteger identidades. A repercussão trouxe mensagens de estranhos que disseram ter visto os mesmos homens em cidades vizinhas. Dr. Paula apresentou uma análise técnica que mostrou alteração em arquivos de imagem oriundos de um servidor que pertencia a uma organização de assistência que atuava com contratos privados com hospitais. Renan encontrou registros bancários com pequenas retiradas em datas específicas e nomes de beneficentes que não retornavam. Compareceram ao nosso portão o advogado local Rafael, dizendo que poderia ajudar com registros legais, e a repórter Júlia, do Jornal Estadual, que pediu uma entrevista. Também apareceu Dona Marta, a síndica do prédio antigo onde morei na adolescência, com relatos de visitas suspeitas e bilhetes deixados em elevadores. Nomes e ações se multiplicavam. Havia pessoas no meu telefone e na minha porta, e pela primeira vez senti que não estávamos sozinhos nessa confusão. Consequências imediatas pediram ação. Registramos boletim de ocorrência, pedimos restrição de identidade e contato e começamos a juntar provas formais. Carlos ajudou a ligar para o jornal e a expor documentos. Rafael entrou com pedido para acessar contratos do hospital e levantar assinaturas. Dr. Paula entregou um laudo com hashes e logs que podiam ser usados em corte. Renan seguiu rotas de IP até ter confirmação parcial de servidores usados. A cidade reagiu de maneiras pequenas e concretas. Vizinhos como Ana e Luísa deixaram marmitas na nossa porta, a escola enviou um comunicado de segurança e a polícia prometeu patrulhamento extra. Ao mesmo tempo, senti culpa por ter exposto meus pais e uma raiva morna por eles não terem me contado antes. Em conversas com amigos, a tensão oscilava entre compaixão e expectativa de um desfecho. Você fez bem em abrir isso, disse Carla em certo momento, mas agora temos que fechar isso com fatos. Era verdade, precisávamos transformar suspeitas em provas e promessas em documentos. Epílogo, um mês depois, 650 a 850 caracteres. Um mês depois, muita coisa havia mudado, e ao mesmo tempo, quase nada. As câmeras ainda gravavam e eu dormia com o celular no travesseiro para ouvir qualquer alerta. A matéria de Carlos havia viralizado localmente e houve quem lembrasse de bilhetes antigos que antes pareciam superstição. O hospital abriu um processo interno e liberou alguns arquivos depois de um pedido oficial de Rafael, mas muitos contratos continuaram lacrados sob cláusulas de terceirização. Recebemos mensagens anônimas que tinham partes de conversas antigas, como se alguém estivesse testando nossos limites. Eu me voluntariei a falar numa rádio local para contar a história, e Estela, uma vizinha nova, me ligou depois e disse que também sentira olhos nas fotos do seu casamento. A comunidade online que me ajudou cresceu. Pessoas enviaram arquivos, registros e dicas que eu não teria conhecimento técnico para interpretar sem Dr. Paula e Renan. A sensação de estar acuado deu espaço a uma rotina de vigilância ativa e colaboração. Epílogo, 3 meses depois, 650 a 850 caracteres. Em 3 meses, a investigação ganhou um tom mais formal. Com o laudo de Dr. Paula e a pressão midiática de Carlos e Júlia, a promotoria solicitou contratos ao hospital e iniciou uma investigação sobre práticas de parcerias terceirizadas que envolviam instituições de assistência social. Rafael conseguiu descobrir transações que ligavam a organização a uma conta intermediária, e a polícia conseguiu localizar um endereço que servia como base para reuniões. A repercussão trouxe outras famílias que passaram por situações parecidas e surgiram depoimentos que reforçaram a hipótese de que havia um sistema estruturado de acordos escusos. A cidade se dividiu entre quem se mobilizava por justiça e quem preferia enterrar fatos antigos. Aos poucos, nossa casa deixou de ser apenas um objeto do Street View e virou um símbolo de resistência. Ainda havia noites em que eu acordava com o som de passos imaginários, mas eu já não me sentia sozinha. Epílogo. 6 meses depois. 600 a 900 caracteres.
6 meses depois, o cenário continuava ambíguo, mas havia progressos concretos. O hospital assinou um termo de cooperação para revisar procedimentos e abriu linhas de atendimento para possíveis vítimas. A promotoria indiciou alguns envolvidos e pediu quebra de sigilo bancário de contas ligadas às terceirizadas. Carlos publicou uma série de reportagens que levou a questionamentos públicos e a prefeitura reformulou regras para contratos de assistência. Eu mudei algumas rotinas. Apaguei perfis antigos, troquei senhas e passei a guardar cópias impressas de documentos importantes em um cofre que comprei com Renan. Ana e Marcos começaram terapia com a sugestão da psicóloga Marina e tentaram reparar a confiança com medidas práticas. Ainda há dias de ansiedade, e às vezes a imagem deles nas fotos aparece como um lembrete de que promessas podem custar caro. Mas também há esperança. Vizinhos como Luísa e Estela organizam reuniões de rua para discutir segurança e compartilhar informações. Em última instância, o que restou foi uma lição dura e uma certeza estranha e libertadora. Eu decidi que não esperaria mais em silêncio. No fim, a verdade sobre a nossa casa veio de pixels, de metadados, de um algoritmo e de pessoas dispostas a lembrar. As fotos e as dadas foram provas que não podiam ser esfregadas nem ignoradas. Se esse relato mexeu com você e se tem algo parecido para contar, escreva nos comentários começando por "Eu fugiria" ou "Eu investigaria". Vou ler tudo e, se for seguro, vou investigar as melhores histórias. Inscreva se quiser acompanhar as atualizações sobre essa investigação e outras que eu trouxer. No meu aniversário, ninguém bateu a porta, e talvez isso seja um começo. Ainda assim, aprendi que olhar de perto pode ser perigoso, mas também é a única maneira de transformar medo em ação.